No vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre os cotovelos no Muay Thai. Vou falar só sobre dois tipos, os tipos mais básicos. O cotovelo lateral, né? Deixa eu ver esse cotovelo aqui do lateral. E o cotovelo que é reto. Vamos falar um pouco desses dois tipos de cotovelos. Vamos mostrar um pouco da mecânica, do que vai funcionar em luta e o que é que como a gente vai fazer no aparador em relação às biomecânicas, formas erradas, execuções erradas de alunos iniciantes, para a gente ficar de olho e corrigindo logo no início, para isso não se tornar um vício. Depois vamos fazer a aplicação no aparador, tanto como o golpe deve ser executado e como a gente vai segurar também cada cotovelo no aparador. Antes de tudo, mais uma vez, né, aqui eu trago para vocês a minha ideia, né, com a bagagem que eu tenho, e sempre a gente tem que ponderar como é que a gente vai estimular o nosso aluno a bater o golpe no aparador e no saco de pancada e como a gente vai pedir para ele bater na luta. O cotovelo é um golpe que ele não tem proteção quando se luta a nível profissional. É o osso completamente descoberto. É um golpe muito letal. Numa luta profissional, onde pode se aplicar esses cotovelos, mesmo que não seja um golpe aplicado de forma muito forte, ele vai causar um dano muito grande, porque é uma área desprotegida batendo em uma área desprotegida. O mais importante da gente entender é que a cotovelada, ela não é uma pancada. Ela pode até ser uma pancada. Alguns golpes podem ser aplicados de uma forma que parece uma pancada, mas no geral a ideia é fazer um corte mesmo. Então, no geral, a movimentação final dos cotovelos, ela vai fazer meio que uma diagonal para cortar, porque a gente está batendo com a quina do nosso cotovelo. Então, no geral, no final da movimentação, a gente vai dar sempre uma circulada para a gente cortar esse movimento. O cotovelo mais básico do Muay Thai é o cotovelo lateral. O que a gente precisa entender nesse movimento é que ele é um movimento onde a gente vai girar bastante nosso quadril. A força desse movimento é circular, quase como um cruzado. A gente não pode bater esse golpe para frente. Daqui a pouco eu vou mostrar nos erros desse golpe isso acontecendo. Então, no geral, o cotovelo lateral, na hora que a gente der o passo para acelerar o corpo, a gente pode projetar nossa mão perto da axila, tá? Quase como se colocasse esse dedão aqui, ó, o nosso dedão no meio do peito. Se você tomar isso como referência, vai ser ótimo para você executar esse golpe de primeira. Faz essa referência aqui, joga a mão perto da axila e gira bastante o quadril. Tá? Faz isso de forma rápida, não pode demorar. Então, na hora do passo, eu já aproveito para armar, jogo levemente meu ombro para trás. Quem viu o vídeo lá sobre socos vai lembrar desse detalhe, né, de lateralizar levemente um pouco do ombro. Né? Então, vou jogar o ombro, já armando minha mão e vou girar bastante o meu quadril. Ó. Perceba que o movimento é bem horizontal. Minha mão está mais ou menos na altura do cotovelo. Importante lembrar que o ideal é que a gente deixe sempre essa parte da mão para frente, para a gente expor melhor o nosso osso, tá? E fica até melhor para aplicar o movimento. Não precisa deixar o polegar para cima, tá? Dessa forma, às vezes, nosso cotovelo acaba pegando numa região meio larga, como se a gente facilitasse em bater assim. O que vai bater mais a musculatura do antebraço do que o cotovelo em si. Então evita bater o cotovelo com a mão assim, ó, o dedão para cima. Assim tá ótimo, tanto para esse cotovelo como pro reto. Se a gente deixar essa parte da palma da mão para frente, vai ajudar bastante. Assim pode também? Pode, mas acho que é um movimento que é exagerado. Não há necessidade de você virar tanto a mão para bater. Se deixar só reto já é o suficiente. Então vamos ver isso aqui agora no aparador. Eu estou numa distância que eu não chego, ó. Eu não chego sem dar o passo. Preciso sempre do estímulo desse passo para acelerar nosso corpo. Na hora que eu for dar o passo, vou lateralizar levemente o ombro para trás, já posicionando o meu braço e vou girar o meu quadril. Agora a gente vai ver alguns erros da execução, principalmente dos iniciantes. Quando o pessoal começa a treinar, eles acabam se confundindo bastante nesse movimento, o que é absolutamente normal. Então vamos ver alguns erros que durante os anos de ensino eu fui percebendo ser mais comum na realização desse golpe. Um deles é colocar a força somente para frente. Ao invés de girar, a pessoa coloca o braço para frente, a força está indo para frente, então não está cortando, vai ser mais uma pancada. Se pegar numa luta, vai machucar? Claro que vai, mas não é o ideal. O ideal é a gente girar nosso quadril e bater o movimento circular. Então um dos principais erros é esse, jogar a força para frente. Outro erro bastante comum é quando vai acontecer a execução do cotovelo, essa mão, ao invés de ela ficar aqui perto da axila, ela acompanha o movimento e ela sai, ela vem para o outro lado.
o que faz com que seu cotovelo, que já seja um golpe curto, fique mais curto ainda. E a gente vai perceber isso daqui a pouco. Então, vejam só, isso acontece bastante. O cotovelo acaba se separando. Onde terminou o cotovelo? Bem próximo de mim e a minha mão está lá no final. Diferente se eu colocar a minha mão aqui e fazer o movimento, esse golpe consegue ir a uma distância maior. Tá? Então eu não vou levar a minha mão adiante. Outro detalhe extremamente importante no cotovelo é que quando a gente vai executar esse golpe, é importante que o nosso antebraço esteja próximo do nosso braço. Isso vai facilitar também que a mão consiga ficar perto do seu peito. Então eu não posso bater o cotovelo com isso aqui separado, aqui ó. Quando eu separo, quando isso aqui está separado, onde minha mão está? Ele escapou. Então eu tenho que deixar mais aqui. Sempre o antebraço próximo do meu braço para executar o movimento. Forma correta de executar. Dou o passo, lateralizo levemente o ombro e vou girar o quadril apontando o dedão no meu peito. Mão sempre aberta, galera. Mão relaxada, tá? Para bater, gira o quadril e volta. Faz o movimento e volta. Mesmo caminho de ida, mesmo caminho de volta. Execuções erradas, as principais. Aplicar a força do movimento para frente e separar demais o antebraço, tirando a mão do peito. Ficando até curto, ó. Eu errei o golpe. Eu vou separar a minha mão aqui e vou bater o cotovelo. Vou deixar, ó. Minha mão tá lá no final, o braço tá completamente separado. Vou deixar lá no outro ombro e vou bater o cotovelo. Pode deixar parado aqui. Ó, meu cotovelo tá aqui. Minha mão tá no ombro, certo? Ele chegou até aqui, ó, só. Agora eu vou ajustar o meu braço aqui, botar mais perto da axila, na frente do peito, e vou bater o golpe de novo. Olha como tá passando agora, ó. Antes bateu na frente da almofada. Agora a gente já passou, já bateria lá atrás da almofada. Então a gente aumenta o tamanho desse golpe que já é curto. Então esse detalhe é muito importante para esse exercício. Mais um erro do cotovelo lateral, o próprio nome do golpe já fala, cotovelada. Muitas vezes as pessoas vão aplicar esse golpe e por falta de noção de distância, não estão na distância certa, estão muito perto, eles acabam jogando mais o antebraço no aparador do que o cotovelo. Mesmo que o braço esteja correto aqui no local certo, se a gente estiver na distância errada, a gente pode bater só o antebraço. Então olha só, vou bater só o antebraço, ó. Meu cotovelo nem bateu, ó, o cotovelo está sobrando lá, ó. Mais uma forma errada, né, é bater demais o meu antebraço. Aí é a noção de distância. Não posso bater, ó, só o antebraço. Ó, quando eu bato só o cotovelo, até o barulho vai mudar, ó. Até o barulho muda, né, ó. Tec. Se eu bato só o meu antebraço, diferente. O cotovelo reto, eu acho um dos golpes mais difíceis, principalmente com o braço fraco, nosso braço da frente. É um golpe que a gente precisa ter um pouco de coordenação no uso da articulação do ombro, para a gente poder encaixar com um pouco mais de força. Esse golpe, ele por ser reto, por o nosso antebraço estar na vertical, ele consegue furar com mais facilidade a guarda da pessoa. Então ele é bastante utilizado em lutas. Muitas vezes esse golpe é aplicado de encontro. O cara tá indo para cima de um, o outro percebe, coloca o golpe de encontro e os corpos se chocam. Então o golpe por si só já é forte. E os corpos se encontrando, ele se torna muito mais forte. Então esse golpe, ele não requer que você bata ele mega forte numa luta. Até porque, se ele pegar de encontro, pode ser letal. Mas aqui, a gente vai ensinar a forma para bater no aparador e extrair o máximo de força possível desse movimento. Na cotovelada reta, eu falo muito para os meus alunos, para eles terminarem o golpe mais ou menos assim, formando um triângulo, ó. Formando um triângulo. Eu termino com minha mão aberta, ó, aquela parte para frente, e eu vou fazer meio que essa forma geométrica aqui, ó, com o meu antebraço terminando aqui, porque aqui vai ficar mais a ponta, né, ó. E eu vou conseguir aplicar só o cotovelo. Eu vou terminar com a mão na cabeça, mas eu não faço com a mão na cabeça. Vamos lá para a execução correta e depois a gente vai para os detalhes. Só o cotovelo. Só o tec do cotovelo lá, ó. Esse golpe, se a gente aumenta a distância de um golpe, ele vai percorrer uma distância maior, ele vai acelerar mais. Então ele vai ter mais força. Então, se eu estou aqui na minha guarda e se eu saio o golpe daqui para o meu alvo, ele vai percorrer uma distância. Ele vai ter uma força. Vai causar dano? Vai. Mas ele pode causar mais. Aquele mesmo esquema do ombro. Se na hora do passo eu jogo um pouquinho o ombro para trás, olha como eu aumentei já a minha distância. Então eu vou conseguir ter uma distância maior para o meu alvo, vou conseguir aplicar mais força. O ideal desse movimento é a gente dar um passo, jogar o ombro para trás sem baixar a mão, só o ombro, um pouquinho, e a gente vai jogando com a força para frente e no final a gente faz uma leve subida para realizar o corte. Então eu vou jogar o ombro levemente para trás e no final eu dou uma leve subida terminando com a mão na cabeça. 1, 2. 1, 2. Movimento rápido, esse do ombro. 1, 2.
2. 1, 2. Com a esquerda, do mesmo jeito. É a mesma ideia. Jogo levemente para trás e entro. Jogo levemente para trás e entro. Nesse golpe, as falhas são diversas. Uma das principais falhas é jogar o antebraço. Terminar com o braço em formato de um L. Jogar o braço aqui, ó. A mão separada. Eu vou bater muito meu antebraço. Eu não vou conseguir realizar aquele movimento de corte no momento final. Não joga esse braço aqui separado, ó. Tá? Esse golpe não vai ter tanto dano como ele deveria ter. Vai ser mais uma pancada do que um corte. Outro erro que é bastante comum é querer pegar impulso colocando o braço para baixo. Fazendo isso daqui. Esse é um dos erros mais comuns. O pessoal quer pegar impulso, quer bater mais forte o movimento e acaba jogando o braço para baixo para depois bater. Aí não dá, porque tá jogando para baixo, não tá criando espaço, tá só ficando vulnerável, tirando a mão da guarda. Esse erro aqui, de jogar a mão para baixo para ir, bastante comum também. Então, como é que a gente vai segurar da melhor forma possível os aparadores para os cotovelos? Extremamente importante a forma como a gente vai segurar. Por quê? A gente sabe que quando a gente está batendo em aparador, a distância não é real, não é uma distância real. Então a gente não pode quebrar tanto o movimento que está sendo feito. Tanto para a gente se proteger de lesões, como que o nosso colega consiga aplicar o golpe melhor, a gente tem que segurar da maneira correta. Eu vejo muitas pessoas segurando cotovelos assim, um braço mega aberto, né? Tanto cotovelo como soco tá errado. A gente vai forçar mais a articulação do ombro, o impacto vai ser maior. Nos cotovelos laterais, a gente vai segurar meio que como um cruzado. Não precisa ser completamente lateral, não. Se você deixar levemente lateralizado, já tá muito bom. Quando eu vou segurar o cotovelo lateral, eu deixo até ele colado no meu peito aqui e eu nem faço muita força com o braço. Eu faço força com o meu tronco. Vou com o meu tronco, deixo colado aqui, ó. Mas eu posso deixar levemente afastado, né? Lateralizado, e quando a pessoa vier, a gente vai de encontro ao movimento. Bate lá o cotovelo lateral direito. Mais um. Ó lá, vem de novo. Eu tô indo quase com o meu corpo para parar o golpe dela lá, ó. A base aqui não vai importar tanto, vai depender do que você queira depois. Então, por exemplo, se eu quiser um cotovelo e depois um joelho, eu já vou andar, ó. Batei o cotovelo, dei o passo, ó. Já ajoelhei. Nessa outra base, eu poderia pedir o cotovelo? Posso, mas depende do que eu vou fazer. O cotovelo direito é muito tranquilo, né? Os cotovelos laterais não importa tanto a base que você vai estar. Se vai estar com a perna direita para frente ou à esquerda. Depende tudo de como você vai posicionar o aparador para a pessoa. Então, ó, vou segurar com a esquerda na frente. Vem bater. Ó lá, ela bateu bem um golpe, desenvolveu bastante. Vou trocar a base, ó, também, ó. Ó, o da esquerda eu gosto de segurar mais aqui com a esquerda na frente. Mas tanto faz. Né, ó, ela veio bater, ó. Outra coisa importante aqui no cotovelo, quando a gente vai bater cotovelos laterais, se você quiser uma sequência, é ideal que a pessoa continue andando, né? Então eu vou pedir 3 cotovelos seguidos e eu vou caminhando. Ela vai bater e vai ficar, ó. Vem. Caminhei, ó. E a gente vai gerando espaço, ó. Toreou, saiu, cotovelo. Ó, sempre andando, ó, gerando espaço, ó. Né? Bem lateralizado, perto do peito. Beleza? Agora o cotovelo reto, a forma como as nossas pernas vão ficar vai importar demais. Cotovelo reto a gente vai segurar com o aparador na horizontal. A gente pode deixar ele reto assim mesmo. A maior problemática é a gente deixar esse aparador na frente do nosso rosto. Atrapalha um pouco a nossa visão, a gente não vê o golpe vindo, a gente bate para parar o golpe e o golpe não chegou ainda. Aí pega o nosso braço mole e pode bater no rosto. Então isso é muito perigoso. Para segurar o cotovelo reto, é muito importante você posicionar suas pernas de acordo com cada golpe. Quando eu vou segurar o cotovelo direito, o que é que eu faço? Eu deixo minha perna direita na frente e eu fico meio lateralizado mesmo, ó. Porque eu vou jogar o cotovelo aqui, na frente da pessoa, e vou tirar levemente minha cabeça. Já quando eu vou segurar com a esquerda, viro, deixo a esquerda na frente, fico levemente lateralizado e deixo o golpe aqui para a pessoa, para ir de encontro. Vai ficar muito mais seguro, não vai machucar tanto suas articulações dos ombros. Tá? Então agora vamos fazer aqui no aparador, vamos pegar a mecânica para você ver como é que a gente vai fazer. E vai percebendo o quanto que eu vou trocar de base agora de acordo com o que eu quero. Bate o golpe e deixa, só para ver minha cabeça fora. Olha lá, o cotovelo está aqui, ó. Minha cabeça está fora, está protegida. Mesmo que tenha algum problema aqui, não vai bater no meu rosto. Vem. Boa. Vem com o esquerdo. Bate e deixa. Olha lá, cabeça fora, ó. Esquerda na frente, corpo lateralizado, perfeito, tá? Então vem lá, direita, ó, tira meu rosto, vem, beleza, maravilha. Agora vamos fazer uma puxada aqui com dos dois tipos, alternando a base o tempo inteiro. Então vamos lá, cotovelo vem, botou o outro, vem, ó, sempre trocando, ó, vem,
Vem. Mais uma. Vem. Travou. Tirou, bateu. Saiu. Saiu. Vem, bate. Vem. 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 Travou. Tira e bate. Tira e bate. Boa. Mais um. Reto. Ó, tirei. Boa. E esse foi mais um vídeo aqui no canal, trazendo aí conteúdo de graça para vocês, para que a gente possa debater também. Se tem alguma coisa que você não concorda com o que eu falei aqui, comenta aí nos comentários, vamos trocar essas informações, posso aprender com vocês também. Se você gostou do vídeo, manda esse vídeo pro teu amigo, para ele aprender um pouco mais sobre cotoveladas. Curte, comenta, compartilha e se inscreve aí no canal da gente. Valeu!